Olá, pessoal! Hoje iremos continuar estudando o sistema urinário. Nós iremos ver como que é feita a filtração do sangue pelos néfrons para a formação da urina, qual é a composição de uma urina normal e como que alguns hormônios afetam a produção da urina. Os néfrons são considerados as unidades funcionais dos rins, então eles estão presentes no córtex renal. A função dos néfrons é filtrar o sangue e produzir a urina. Quando a gente diz que a função do rim é filtrar o sangue e produzir a urina, na verdade isso é feito pelos néfrons, que são estruturas microscópicas localizadas aqui no córtex renal. Os néfrons, eles possuem uma cápsula chamada de cápsula glomerular, cápsula renal ou cápsula de Bowman. Nessa cápsula é onde o sangue entra nos néfrons. Então, o sangue ele vem através de artéria, que se ramifica em arteríola, e a arteríola se ramifica em diversos capilares que se enrolam dentro dessa cápsula, formando o que a gente chama de glomérulo. Então, o sangue ele chega por aqui e ele vai ser filtrado no glomérulo. Ele vai seguir através de túbulos renais, onde irá acontecer a formação da urina. Nós temos o túbulo contorcido proximal, temos a alça de Henle e o túbulo contorcido distal, que desemboca no ducto coletor. Neste momento aqui, nós já temos a urina formada e a partir do ducto coletor ela vai ser direcionada para a pelve renal e da pelve renal para os ureteres. A urina sai dos ureteres e vai ser armazenada na bexiga. Vamos entender agora como que acontece a filtração do sangue e a formação da urina. Então, nós temos aqui uma figura representando um néfron e as suas porções. Então, o néfron ele é formado pela cápsula glomerular, ou cápsula de Bowman, ou cápsula renal. Dentro da cápsula glomerular existe o glomérulo, que são emaranhados de capilares sanguíneos que foram formados a partir da artéria renal. A partir da cápsula glomerular, nós temos o túbulo contorcido proximal, depois a alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Vários ductos coletores de vários néfrons vão se unir para formar os ureteres. Então, a urina que vai ser formada no néfron vai ser coletada e conduzida aos ureteres e dos ureteres vai ser armazenada na bexiga urinária. Então, aqui na primeira porção, nós dizemos que acontece a filtração do sangue. Depois, na segunda porção do néfron, vai acontecer a reabsorção e depois, numa terceira etapa, a secreção. Então, a gente diz que a formação da urina ela passa por 3 estágios dentro dos néfrons. Não se esqueça que isso é uma estrutura microscópica que está localizada no córtex renal. Então, o sangue que vai chegar pela artéria renal vai entrar dentro da cápsula glomerular pelos glomérulos, que são os capilares sanguíneos. Esse sangue deverá ser filtrado. Então, vai passar para dentro da cápsula glomerular aquelas substâncias que são pequenas. O que fica retido? O que não pode atravessar a cápsula glomerular? As hemácias, leucócitos, plaquetas e proteínas, porque são moléculas muito grandes, não podem atravessar aqui. Então, o sangue formado não pode apresentar nenhum desses componentes aqui. E o que atravessa então? O que sai do plasma sanguíneo e entra na cápsula glomerular? Nós temos a água, glicose, aminoácido, sais minerais, vitaminas, ureia, ácido úrico e algumas outras substâncias. Todas essas substâncias vão formar o que a gente chama de urina primária, aqui no túbulo contorcido proximal. Numa segunda etapa, vai acontecer a reabsorção. Então, algumas substâncias que formaram a urina primária vão ter que voltar para o sangue. Algumas substâncias que são importantes para o equilíbrio do organismo. Quais são elas? A glicose, o aminoácido, as vitaminas, os sais minerais e parte da água que atravessou aqui na cápsula glomerular. Numa terceira etapa,
acontece a secreção. Então, algumas substâncias são lançadas para dentro do túbulo contorcido distal. Quais substâncias? Alguns resíduos, outras substâncias tóxicas e excesso de sais minerais que foram adquiridos na alimentação e também um pouco de água. E aqui no ducto coletor, nós temos a formação da urina definitiva. Qual é a composição de uma urina normal? Então, ela vai apresentar água, ureia, ácido úrico e sais minerais que foram consumidos em excesso na nossa alimentação. Essa urina, então, será conduzida aos ureteres e dos ureteres ela irá ser armazenada na bexiga e eliminada pela uretra. Nós vimos como a urina é formada e nós sabemos quais são as substâncias que podem estar presentes na urina. Quais são elas? Água, ureia, ácido úrico e sais minerais, e a gente tem alguns exemplos de sais minerais aqui. Cloreto de sódio, fosfato, sais de potássio, magnésio e cálcio. Esses componentes eles podem variar na composição da urina de pessoa para pessoa, porque depende de alguns fatores, como, por exemplo, a ingestão de medicamentos, o tipo de alimento que a pessoa consome, se ela pratica atividades físicas, se ela ingere uma baixa quantidade de água. Qualquer um desses fatores, e alguns outros também, podem alterar a composição da urina. Mas para você saber se essa urina está normal, você precisa analisar os valores de referências de cada substância que pode estar presente na urina. A coloração da urina é amarelada devido a duas substâncias presentes na urina de coloração amarelada. Nós temos a urobilina, que é o resultado da degradação da hemoglobina, aquele pigmento que está dentro da hemácia. E temos também o urocroma, que é o resultado da degradação da bile, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela é atuante no sistema digestório. A presença de algumas substâncias na urina das pessoas pode indicar algum problema de saúde. Então, a gente já disse que algumas substâncias não podem estar presentes na urina, como, por exemplo, a glicose. Se a glicose for encontrada na urina, isso pode indicar que a pessoa tem diabetes. A glicose ela é filtrada na cápsula glomerular e ela aparece na urina primária. Porém, ela tem que ser reabsorvida no túbulo renal. Ela tem que voltar para a corrente sanguínea. A glicose presente no sangue, ela sofre a ação do hormônio insulina produzido pelo pâncreas. Então, a insulina retira a glicose da corrente sanguínea e faz com que ela seja armazenada na forma de glicogênio no fígado. Então, se você tiver um problema na produção da insulina, a insulina não vai retirar a glicose do sangue, ela vai estar em alta concentração e ela pode ser liberada na urina. E isso pode indicar que a pessoa tem diabetes. Existem dois hormônios que atuam na produção da urina. Nós temos o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, e o hormônio aldosterona. Como que eles vão atuar na produção da urina? Na verdade, eles vão provocar a reabsorção da água. Então, a água que está nos túbulos renais vão voltar para a corrente sanguínea. O hormônio ADH ele é produzido numa região do cérebro chamada hipotálamo. Este hormônio ele vai ser armazenado na hipófise e a hipófise vai lançar o hormônio na corrente sanguínea. Qual que é a atuação do ADH? Ele vai aumentar a permeabilidade dos túbulos renais. Então, aquela água que está presente nos túbulos renais vão retornar para a corrente sanguínea. A aldosterona é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, que fica localizada acima dos rins. A função dela é reabsorver o sódio que está nos néfrons. Só que o sódio ele é reabsorvido juntamente com a água, então indiretamente provoca também a reabsorção da água. Tanto o ADH quanto a aldosterona faz com que a água que está presente nos néfrons volte para a corrente sanguínea. Nesse caso, acontece um aumento do volume de sangue.
e isso provoca um aumento da pressão arterial. Alguns medicamentos podem inibir a liberação do ADH e bebidas alcoólicas também. Então, aquelas pessoas que ingerem bebidas alcoólicas vão muito ao banheiro para urinar, por quê? Porque o álcool inibe a liberação do ADH e o ADH provoca a reabsorção da água. Então, se o ADH não está funcionando, a água não está sendo reabsorvida e voltando para o sangue, então eu tenho uma eliminação de um excesso de água na urina. Existem alguns problemas que podem afetar os rins, como os cálculos renais, também conhecido como pedra nos rins. Os cálculos renais são uma consequência de uma baixa ingestão de água ou de uma alimentação inadequada ou as duas coisas combinadas. Então, alguns sais minerais que são adquiridos na alimentação, principalmente o cálcio e o magnésio, quando você tem uma baixa ingestão de água, eles acabam não se dissolvendo e formando os cristais. Esses cristais podem ser formados em qualquer lugar na parte interna do rim ou ao longo das vias urinárias. Quando os cálculos eles impedem a passagem da urina, ocorre o que a gente chama de cólica renal, que é uma dor muito forte que a pessoa sente na região das costas. Qual que é o tratamento para quem tem cálculos renais? Então, existem alguns medicamentos que podem provocar a dissolução desses cálculos, dependendo do tamanho dessas pedras, tá? Existe também a litotripsia, que é um procedimento realizado com ondas de ultrassom para provocar a quebra desses cálculos aqui. Ou dependendo também da região e do tamanho dos cálculos, pode ser feita uma remoção via cirurgia. Pessoas que têm propensão a formar cálculos renais, que sabe que existem nessas situações na família, tem que tomar uns cuidados especiais, mas essa prevenção vale para todo mundo. Então devemos beber aí uma quantidade de água em torno de 2 litros por dia. Consumir frutas cítricas. As frutas cítricas impedem a aglomeração desses sais minerais formando os cálculos. Também devemos evitar consumir sal em excesso e evitar o consumo de carne vermelha em excesso, porque nós sabemos que a proteína que está presente na carne, ela favorece a formação da excreta ácido úrico, que é uma excreta insolúvel que pode também dar origem aos cálculos renais.